Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira, que Deus abençoe nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, São Paulo com o meio de semana livre, né? Segue a sua preparação, mas os bastidores estão agitados, então já vamos começar com a principal informação do dia. O São Paulo consultou a situação do atacante Marcos Leonardo da equipe do Al Hilal, ele mesmo, né, que voou no último Super Mundial de Clubes e está de saída da equipe saudita. Só que as cifras são complicadas e, como sempre, São Paulo se assusta com os valores. A situação é a seguinte: o atacante de apenas 22 anos de idade chegou em setembro do ano passado, né, um ano aí na equipe do Al Hilal por 40 milhões de euros, números irreais aí para uma contratação no São Paulo. Só que todo mundo está acompanhando aí, né, o futebol saudita tá com essa questão de limite de estrangeiros, e o Al Hilal recentemente contratou o Darwin Núñez, e aí o Marcos Leonardo e o Mitrovic, que eram os outros centroavantes, acabaram perdendo espaço. O jogador tende a ser emprestado, né, porque o contrato ainda é muito longo, até o meio do ano de 2029. Acontece o seguinte: São Paulo, buscando o centroavante, foi consultar o Marcos Leonardo, que é São Paulino. Exatamente, o Marcos Leonardo é São Paulino, apesar de ter surgido aí na base do Santos. A gente sabe que isso aí acontece bastante, né? Mas muitas fotos do jogador ainda criança com a camisa do tricolor paulista, né, rapaziada? O que é muito legal, né? O Marcos Leonardo, quem sabe, poderia jogar no seu time de infância ali, né? Então, São Paulo consultou a situação, mas os valores hoje são muito acima do que o São Paulo pode pagar, né? Um salário de quase 3 milhões de reais, e o São Paulo consultou para saber, né? Consultou o jogador, consultou a situação do staff, né? Sabendo que ele está de saída, né? Mas a princípio o jogador tende a voltar ao futebol europeu. Não é uma desistência do São Paulo, mas São Paulo precisaria de um parceiro. Alô, Superbet, patrocínio Master, será que não dá para bancar uma super contratação? Porque o Oscar, pelo amor de Deus, né, que foi a super contratação da temporada, fraquíssimo. Mas o Marcos Leonardo, 49 jogos no Al Hilal, 32 participações em gols, números realmente impressionantes. Foi muito bem no Benfica e foi muito bem no Santos, né? As três equipes que ele passou em sua carreira. E aí, o que vocês acham aí sobre essa possibilidade do Marcos Leonardo? Deixem aí nos comentários a sua opinião, tá bom, galera? Mais um assunto também bem interessante, né? Apesar de a gente não ter esse dinheiro para o Marcos Leonardo, mas quem sabe não entre uma grana que ajude bastante. O atacante William Gomes, que saiu do tricolor na última temporada, tá voando na equipe do Porto, assumiu a titularidade e tá jogando demais. O jogador, que ainda é muito jovem, já começa a atrair olhares do futebol inglês e também do futebol espanhol, e pode ser uma das grandes vendas da história do Porto. O Porto sabe fazer muito bem, né? Contratar jovens jogadores e depois revender. Porto, Benfica, né? São equipes que são famosas, Borussia Dortmund, Ajax, né? São equipes que são famosas aí por isso, e o Porto está pretendendo fazer isso com o William Gomes, atacante ex-São Paulo. Só que o tricolor está de olho por quê? Primeiramente, que nós temos uma porcentagem da próxima negociação, além da porcentagem de clube formador. Então pode entrar uma baita de uma grana nos cofres do São Paulo. O jogador pode ser negociado ainda nesta janela de transferências de meio do ano, e o tricolor está de olho. Vamos aguardar. O William Gomes pode pintar aí na Premier League. Eu acho um absurdo, né? Um jogador que foi vendido aí por apenas 60 milhões, uma diretoria totalmente amadora, pode ser revendido aí por 400, 500 milhões de reais, mas é uma boa grana aí para os cofres do São Paulo, caso essa negociação de fato seja concretizada. O William Gomes, que para mim foi uma das grandes perdas do São Paulo no último ano, uma joia realmente muito qualificada que o São Paulo, para mim, vendeu de graça. O São Paulo doou, né? Vou falar português claro aqui. Vamos ficar atento aí a esta situação, tá bom, galera? Então, quem sabe essa grana aqui não entra, não ajude. Mas o problema é que entra a grana, vende, não sei o quê, e aí o São Paulo continua afundado em dívida, aí realmente fica complicado, né, não, galera? Outra informação também, né, que o André Silva de fato deve passar por cirurgia, né? O jogador acabou se machucando aí na última partida do Campeonato Brasileiro, nesse lance aí, e agora o jogador deve realmente passar por cirurgia e só voltar em 2026. Desejamos uma melhora aí ao atacante, né, o Rian Francisco, o Caleri também, da mesma posição, também com a mesma lesão, que voltem o quanto antes.
Galera, uma situação mais real que a do Marcos Leonardo, né, da chegada de um atacante, é a do Lautaro Dias, que nós falamos com vocês ontem. O São Paulo está acertado com o atleta, confirmando a informação, tá bom? O São Paulo acertou questões salariais, contratuais, luvas diluídas no contrato para o empréstimo do atleta. São Paulo acertou tudo com o Lautaro Dias, agora aguardando apenas a liberação do Cruzeiro, que é muito difícil, né? Outros clubes, como a gente falou ontem para vocês, tentaram e o São Paulo segue nesta tentativa, né? Para dar uma enxugada ali. O Cruzeiro queria uma negociação de maneira definitiva, já que o jogador não faz parte do planejamento do técnico e o jogador está aberto à transferência ao São Paulo. Salário, como eu falei para vocês, tempo de contrato, luvas diluídas também estão acertadas. São Paulo e Lautaro Dias, tudo certo. Tricolor aguardando apenas a liberação da equipe do Cruzeiro. Negócio pode acontecer, deve acontecer aí, porque como eu falei para vocês, o Cruzeiro não queria, né, uma negociação definitiva, né, mas como o jogador está fora do plano, seria uma enxugada ali também na folha. O Cruzeiro está aberto aí a essa possibilidade, muito mais, vamos dizer assim, realista do que a do Marcos Leonardo. Não, Marcos Leonardo, baita de um atacante. Confesso para vocês que eu imaginava que ele fosse inclusive ser convocado para a seleção. Tão bom foi o Mundial de Clubes que ele fez. Eu falei, mano, o cara vai ser convocado, não tem jeito. Mas tem outros centroavantes também voando, né? O Richarlison começou bem na Premier League, o Caio Jorge tá voando aqui, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tem também o João Pedro do Chelsea, o Matheus Cunha do Manchester United. Realmente é difícil você achar vaga, né? Aí ficou o Pedro de fora, aí ficou o próprio Marcos Leonardo de fora. Realmente é uma concorrência muito grande, muito forte, mas é um jogador que para mim ainda vai jogar uma Copa do Mundo. Pode não ser essa, quem sabe aí ele volte, né, a jogar, porque ele acabou perdendo espaço no Al Hilal, seja no São Paulo, seja em alguma outra equipe, e ganhe o seu momento, né, que falta um ano ainda para a Copa do Mundo, né, rapaziada? Então, daqui lá, muita coisa pode mudar, o jogador vai ganhar espaço, o jogador vai perder espaço, isso é natural no ciclo de uma seleção, mas o Marcos Leonardo tem muita bola, passou por todas as categorias da seleção brasileira, desde lá do Sub-15, Sub-17, 19, 20, 23, passou por todas essas categorias e com certeza vai chegar o momento dele também na seleção principal. Um jogador que eu acho que já era para ter engrenado mais, porque ele sempre fez muitos gols, né? Chegou no Benfica já metendo muito gol, Champions League e tudo mais, chegou no Al Hilal também metendo muito gol, Mundial de Clubes e tudo mais, mas agora está buscando um novo passo na sua carreira, né? Como eu falei para vocês, o jogador será negociado. No Al Hilal ele não vai ficar. São Paulo, entendendo a proposta aí de empréstimo, contatou a situação, mesmo sabendo de toda essa dificuldade. Então, quem sabe a Superbet ou algum outro parceiro não ajude, né? Vamos aguardar essas cenas aí dos próximos capítulos para a gente trazer as informações para vocês. Galera, o São Paulo voltou aos treinos, né? Depois da vitória contra o Atlético Mineiro no último domingo, na última terça-feira, conhecida também como ontem. Hoje teve treino aí pela manhã. São Paulo segue a 1000 por hora, porque sábado tem outro confronto contra a equipe do Cruzeiro, antes da paralisação para a data FIFA, tá bom? Essa partida com certeza será muito importante, porque é um jogo que vale muito para as duas equipes que estão na parte de cima da tabela. A diferença é, São Paulo vem descansado, São Paulo não jogou ontem, não joga hoje, não joga amanhã, não joga esse meio de semana. Já o Cruzeiro tem um confronto totalmente decisivo pela Copa do Brasil, um clássico contra o Atlético Mineiro. Os caras vão com 100% da força, então podem ser aí que vão um pouquinho mais desgastados para o último final de semana. Não vou dizer que eles vão poupar algum jogador, porque depois tem a data FIFA, né? Então eles podem sim ter 100% dos jogadores à disposição contra o São Paulo. Se tivesse um jogo no próximo meio de semana, aí a gente já com certeza afirmaria de que o Cruzeiro estaria com um time misto ou então até com um time reserva, né? Mas por conta da data FIFA ainda fica essa dúvida. Vamos acompanhar o jogo de hoje. O Cruzeiro tem muitos pontos fortes, né? O próprio atacante que a gente falou agora há pouco, o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Matheus Pereira, que para mim é um dos grandes meio-campistas do futebol sul-americano, né? Jogador com a característica deles estão cada vez mais escassos, grandes jogadores em todas as posições, Fabrício Bruno, zagueiro de seleção brasileira, Romero, que é o capitão do time que está jogando demais. Então será uma partida dificílima contra a equipe do Cruzeiro, mas pela boa fase do São Paulo, quem sabe a gente não consiga uma vitória, então pelo menos não sair derrotado lá de Minas Gerais, né? Não, rapaziada, deixa aí nos comentários como é que tá a expectativa de vocês. Tivemos o treino com duas novidades, né? Tanto o Arboleda, tanto o Wendel começaram a preparar
para voltar, né? Os dois se machucaram contra o Atlético Paranaense, o Wendel na ida, Arboleda na volta, e estão aí retornando, não estarão à disposição para o sábado, mas possivelmente depois da data FIFA serão dois jogadores que estarão à disposição aí do Hernan Crespo, né? Então é um elenco se fortalecendo, e agora o fortalecimento mesmo que o São Paulo precisa é a chegada de um atacante. Confirmando a informação de ontem também, até o fim de semana nós teremos isso tudo resolvido, porque também a janela está encerrada, está quase encerrando, digo mais. Beleza, rapaziada? Então, ó, se você é novo aqui no canal e não quer perder nada, não esquece de se inscrever, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!